Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Livro do profeta Ezequiel 1 está dizendo: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi o quê? Visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Aonde é a terra dos caldeus? Lá na Babilônia. Então todas as vezes que falam os babilônicos ou os caldeus, é a mesma coisa. Lá na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre mim a mão do Senhor. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de âmbar, e no meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Eu vou parar por aqui, porque este texto é o que nós vamos ministrar aqui nesta manhã. Você continua com a sua Bíblia aberta se você quiser, e nós vamos aí falar um pouquinho deste capítulo de número 1. Interessante nós termos na nossa mente, no nosso aprendizado nesta manhã, na palavra de Deus que vamos ministrar e ouvi-la também nesta manhã, é que a Bíblia ela é repleta de visões que vêm da parte de Deus para a vida do ser humano. Do Gênesis ao Apocalipse, mais ainda expressamente lá no último livro do Novo Testamento. É claro que também Daniel é um profeta maior. Existem um paralelismo entre Daniel e o Apocalipse. Existem visões desde Gênesis ao Apocalipse. Estava dizendo, o Apocalipse e o livro do profeta Daniel tem uma conexão muito grande com algo que vai acontecer, ou com fatos que vão acontecer no futuro ainda, relacionado ao ser humano, relacionado ao planeta Terra, relacionado à criação e relacionado a nós, seres humanos criados à imagem e semelhança do Senhor. A palavra de Deus aqui está dizendo que no 30º ano daqueles que estavam cativos lá junto aos caldeus na Babilônia, este homem chamado profeta Ezequiel, que Deus levantou, em qual ano? No 5º ano que este rei chamado Joaquim estava preso lá na Babilônia. Ou melhor, este homem chamado Ezequiel, junto ao rio Quebar, ele já estava sendo levado também cativo. Ele teve uma visão. A visão que ele teve, desculpa falar aqui só para descontrair os irmãos, não foi uma visão que comeu uma feijoada, não foi visão de barriga cheia, não foi visão da imaginação da mente humana, que a mente humana nós sabemos muito bem, é uma mente muito fértil, mas foi uma visão, eu até quis que vocês comigo parasse aqui no versículo 1, finalzinho dizendo, foram visões de quem? Visões que vieram da parte de quem? Da parte de Deus. Então foram visões reais e verdadeiras, e que ele estava recebendo muito forte, muito visível, muito clara da parte de Deus. E estas visões que ele estava recebendo, de tantas outras que ele recebeu aqui neste livro que nós podemos denominar livro do profeta Ezequiel, ele recebeu a visão para nós. Se nós tivéssemos recebido essa visão também, irmãos, seria uma visão muito estranha. Qual a visão? A visão de 4 seres viventes, de 4 seres que aparentemente, se ele fosse tentar olhar no meio das pessoas que ele convivia, ele não iria encontrar ninguém semelhante a estes seres. Eram seres que tinham a face completamente diferente da face de um ser humano. E quando ele viu estes seres, ele identificou, e nós também identificamos,
que eram os anjos de Deus que apareciam. Nesta visão ele via no meio do céu uma nuvem muito grande, e no meio dessa nuvem muito grande aparecia um clarão como o clarão de um ambar, de uma pedra preciosa, muito clara, relâmpagos saindo do meio desta nuvem, e lá parecendo o cobre, o latão muito reluzente, parecendo um amarelo muito vivo, apareceu estes 4 seres viventes que vinham e saíam do meio da nuvem e vinham em direção a Ezequiel. Imagine eu e você se tivéssemos esta visão hoje, nesse presente século, ano 2017, qual seria a nossa atitude? A atitude de nos prostrarmos, atitude de medo, ou atitude de talvez correr desta visão e não querer mais ver, nunca mais falar com Deus. Deus, eu não quero ter essa visão, porque essa visão é demais para mim, que sou ser humano, que sou teu servo, que sou limitado para receber essa visão. Mas Deus tinha um propósito de entregar àquele homem chamado profeta Ezequiel esta visão. E a visão desses 4 seres viventes foi uma visão muito espetacular. Ele viu então, e denominando e detalhando precisamente cada ser vivente, ele começou a ter a visão do ser vivente, e todos os 4 seres viventes, primeiro, eles tinham, sabe o que, amados irmãos, nesta aparição, eles tinham 4 seres viventes, e a aparência deles era a aparência de um ser humano, e na aparência deles, cada um tinha rostos com 4 partes, cada um dos seus rostos. Eles tinham também 2 asas para cima, que tocava a ponta de uma com a outra, e 2 asas para baixo, que dava a eles a destreza de voar. E em a outra parte aqui desta visão, quando eles pararam no meio, podemos dizer assim, do espaço, elas abaixavam as asas, principalmente quando nesta visão que ele teve, apareceu sobre a cabeça dele, porque apareceu em cima da cabeça do profeta um arco, parecendo o arco-íris, e de lá veio um esplendor muito grande também, como de um cobre, de um latão muito reluzente, o trono de Deus. E o anjo abaixou a asa em reverência à presença gloriosa de Deus, que vinha para que Ezequiel pudesse ter a visão da glória e também do trono de Deus. O que eu gostaria de dizer, lendo estes poucos versículos, é que nesta manhã eu não vim falar para vocês de uma mensagem de vitória, eu não vim falar de uma mensagem de família, eu não vim falar de uma mensagem de arrependimento, mas Deus me deu esta mensagem porque nos nossos púlpitos, nos púlpitos por aí, não tem se destacado a visão destes seres espirituais invisíveis que têm trabalhado em prol da igreja, chamados anjos. Nesta manhã eu queria que você aprendesse um pouquinho. É claro que falar dos anjos eu teria que ter aqui mais tempo, poderíamos dar um seminário para falar de anjos, porque a Bíblia é repleta de ações dos anjos, da manifestação dos anjos, como que eles se portam, como que eles agem, mas eu gostaria nestes poucos minutos que foi me dado, relembrar a vocês que são leitores da Bíblia, e para vocês que ainda não estudaram a Bíblia detalhadamente, que existem seres visíveis, que somos nós e toda a criação que Deus fez, mas também seres invisíveis, que os nossos olhos humanos não poderão e talvez não virão, mas eles são verdadeiros, eles estão diante do trono de Deus, eles estão no céu de glória na eternidade, mas também estão aqui no planeta Terra, trabalhando em prol de Deus e em prol de você que serve a Deus, e Deus tem dado vitória para você. Sabe por quê? Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos os melhores, não é porque nós temos somente o nosso nome escrito no livro da vida, não, mas é porque Deus nos ama e Ele designou os anjos para poder nos proteger, trabalhar por nós e nos livrar de todo mal. Se é para Deus, glorifica, porque Deus está preocupado com você e Ele criou os anjos para poder abençoar a sua vida. Quem são os anjos? Na teologia, que é a matéria, a disciplina que nós estudamos sobre Deus, existe uma matéria também que é a raiz, que é uma pequena raiz da teologia, chamada angelologia ou angeologia, que vem do original angelos, que quer dizer anjo, que é relacionado ao estudo que você faz sobre os anjos. Quem são os anjos?
eles foram criaturas criadas ou criados por Deus. Não podem casar, não podem ter filhos, são chamados seres assexuais, ou seja, eles não têm sexo, eles são seres que agora, no exato momento, segundo o estudo que você faz do Antigo e do Novo Testamento, você vai perceber que agora os anjos que estão na qualidade de anjos criados por Deus, eles não podem pecar. É claro que você vai perceber na palavra de Deus que existia um querubim ungido, chamado Lúcifer, que quer dizer no original anjo de luz. Ele, antes de Deus determinado que não pecaria mais os anjos, ele cresceu em seu coração, querer ser maior do que Deus, está acima de Deus. E aí existem textos que nos mostram tanto aqui em Ezequiel como em Isaías, lá no Apocalipse, falando de Lúcifer, que nós chamamos ele de Satanás, a antiga serpente, o anjo caído, acusador dos irmãos, acusador da igreja. Ele então no seu coração propôs ser maior do que Deus. Ele estava na classe dos querubins. Lúcifer diz que ele tinha condição de louvar a Deus, ele tinha uma primazia de estar ao lado do trono de Deus. Alguns falam que ele regia os anjos que adoravam a Deus. Dá-nos a entender lá no Salmo que ele adorava a Deus, ele exaltava o nome do Senhor, as suas vestes emitiam sons que adoravam ao Senhor. Mas eu não quero falar de Lúcifer, eu quero dar uma visão ampla e nós entendemos o fechamento, a aplicação prática, o porquê dos anjos. Mas aí nós entendemos que ele pecou e Deus destituiu ele aonde do céu e jogou ele para esta terra. E diz que quando ele no seu coração propunha querer ser maior do que Deus, maior do que Altíssimo, diz que ele levou 1/3 dos anjos, que hoje nós denominamos de demônios, não é? Os demônios, anjos caídos, que lá no Apocalipse diz que a antiga serpente, Satanás, o acusador dos nossos irmãos da igreja, ele vai ser amarrado, ele vai ser colocado no abismo, e quando for o dia do julgamento final dele, ele e os anjos caídos todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E eu gostaria que você desse um glória muito grande para Deus, porque o Senhor tem os planos ainda para mostrar a Satanás, que está nos acusando, que está nos perseguindo, que quer nos levar também junto com ele para a condenação. Deus tem um plano para ele. Qual é o plano? De salvação? Não, ele não pode salvar mais, mas tem um plano para condená-lo por toda a eternidade. E ainda para nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, existe solução e esperança da parte de Deus nesta manhã. Você acredita que Deus tem uma nova chance para você, para a sua família? Então continue buscando ao Senhor, seja fiel e entenda que Deus está agindo e no controle de todas as coisas. Mas voltando para a palavra, nós percebemos então que estes anjos que apareceram aqui, né, e os anjos que está dentro da matéria chamado angelologia, eles são seres criados pelo Senhor. Interessante que quando nós lemos esse capítulo de número 1 aqui, nós vamos perceber que fantástica é esta visão. Diz que dos anjos, eles emitiam uma luz tão grande como relâmpagos, parecia que chamas pegavam de fogo nos seus corpos. Isso está ligado também, quando você vai ver isso, lá no capítulo 1 de Hebreus, capítulo 1, diz que o Senhor faz deles os seus emissários como se fosse labaredas e ministros de fogo. Isso está ligado aqui. Existem pessoas que aplicam isso para nós, que nós temos que ser pentecostais, cheio do fogo. Eu até não tiro, né, essa caracterização. Mas lá quando fala dos anjos e faz deles ministro de fogo, está relacionado aos anjos, porque deles demonstrava a glória, a grandeza do Senhor e da sua glória. E aqui quando Ezequiel tem esta visão tão maravilhosa, ele começa a ter os detalhes da visão. 4 seres que tinham uma face com 4 tipos de face, que tinham 4 asas. Eu me lembro aqui agora, porque eu estava estudando um pouquinho sobre isso, lá no capítulo 6, a mesma classe dos anjos aqui que nós percebemos no capítulo 1 de Ezequiel, era a classe dos querubins também. Lá também mostra os querubins, aqui está mostrando os querubins, que são 3 classes de anjos. Uma delas são os querubins. Interessante que lá mostra
que os querubins existiam 6 asas, que com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam as outras partes do corpo. Isso nos dá uma mensagem muito bonita, mas você vai perceber, infelizmente existem pessoas que dizem que os anjos, eles não têm asas, que eles não voam. Mas se a minha Bíblia está falando, se a sua Bíblia que está aí, a palavra de Deus está dizendo que as asas dos anjos tocavam umas às outras, eles voavam com estas asas, por que eu vou dizer que eles não tinham asas? É claro que você percebe, quando lê a palavra do Senhor. Eu vou te dar só um exemplo, lá em Daniel, que o Senhor emite uma voz para falar com Daniel, ele entra num jejum profundo, que Daniel entra para que Deus libere a mão dele para dar vitória ao povo de Israel. Ele entra num jejum, numa consagração, numa oração diante de Deus de 21 dias, e diz que a voz veio a ele, mas se apareceu um anjo na forma corpórea de homem. Ele andou até onde estava Daniel e falava com ele, transmitindo como emissário do Senhor a voz. Então nós percebemos que em certas horas os anjos, que aqui tem também a forma corpórea, eles não estão vindo voando, talvez eles se aparecem andando, no chão, mas a Bíblia nos mostra que em muitas horas, principalmente Daniel 6, Ezequiel, outras passagens, e também lá no Apocalipse, que eles existem as asas servem para cobrir a nudez, para cobrir e se colocar humilde diante de Deus, mas também servem para voar. Que visão maravilhosa! Eu já tive uma visão espiritual dos anjos, mas eu queria que Deus me desse este privilégio de poder ver um anjo apresentar até mim e trazer uma mensagem do Senhor. Como, vou dar um exemplo, apareceu para José no sonho, como apresentou e apareceu para Maria, mãe de Jesus também, como apareceu, olha que coisa tremenda, só dando já exemplos, para Daniel, quando foram abertas as portas ali daquele lugar que ele estava para poder ser comido pelos leões, e o anjo de Deus veio e fechou a boca dos leões. Daniel viu os anjos, ele viu pessoalmente os anjos, e a boca dos leões foram fechadas, aqueles leões famintos, para não comer Daniel. O que é isso? São seres que Deus criou, e eles trabalham não só no Antigo, no Novo Testamento, estão trabalhando hoje em dia, porque Deus criou eles com uma finalidade maravilhosa, de tantas finalidades. Sabe para qual é? Para proteger você, para proteger eu, para proteger você, todos nós que estamos aqui. Eles foram enviados e criados para proteger a igreja do Senhor. Quem tem sentido que Deus está cuidando de você, eu tenho uma boa notícia: é o anjo de Deus que é enviado para cuidar de você e para cuidar da minha vida e para nos livrar. E aí, queridos, os rostos dos anjos, capítulo de número 1, versículo 10 do livro do profeta Ezequiel, nos mostram 4 partes dos rostos dos anjos. A primeira parte do rosto é a parte de homem. Ezequiel viu uma parte, um pedaço do rosto, que são 4 rostos em um só. O homem, e ali simbolizava sabedoria, inteligência, habilidade de discernir melhor. Ou seja, o anjo, Deus criou ele para poder dar direção, para poder tirar o homem, de certos caminhos e levá-lo à direção que o Senhor tem, o Senhor quer. Por isso que em certas horas nós estamos desapercebidos em ir, em vir, e Deus envia o anjo para poder nos livrar, e que nós venhamos aprender que eles são dotados de sabedoria muito mais superiores do que nós. Hebreus 1 fala sobre isso, que os anjos têm muito mais poder do que nós, muito mais sabedoria, muito mais glória que o ser humano. Mas eu louvo o nome do Senhor, que a imagem daquele que nós, quando somos restaurados e recebemos Ele como Salvador, nós tornamos igual a Ele, Jesus de Nazaré, que é muito mais excelente do que a criação, muito mais excelente do que os anjos. E eu louvo o nome do Senhor, que quando nós estamos conectados em Cristo, temos a sabedoria de Cristo para vencermos este mundo e para Deus ser glorificado. Vale um amém da igreja? Amém? Então, uma das faces do anjo era a face de homem, ou seja,
ele tem sabedoria suficiente e ele tem direção correta e certa para ir em nome do Senhor e livrar os servos e as servas do Senhor. Outra face, outro pedaço da face, o pedaço de leão. Sabemos muito bem que o leão, ele é símbolo de bravura e de coragem. Ele é chamado o rei da selva. Ele protege todas as fêmeas, ele protege todos os leõezinhos pequenos. Ele pode ser menor do que o elefante, mas segundo as pessoas que dão aula, não é, de inteligência emocional, que dão aula para nós podermos ter motivação para prosseguir avante, quando olhamos para o leão, quando olhamos para o elefante pode até ter mais força do que o leão, mas o leão tem dentro dele, da natureza dele, o seguinte: dentro da mente do leão, dentro da natureza do leão é o seguinte: eu sou o rei da selva, eu vou encarar qualquer presa e vou vencer qualquer presa, nada na minha frente poderá ficar, eu vou transpor os meus adversários. Dentro do leão tem essa natureza de sempre enfrentar para poder vencer. Ele nunca vai em dúvida, ele nunca vai para perder, ele vai para poder vencer. Por isso, queridos, aprendamos com tudo isso, aprendamos com o leão também, aprendamos com esta face do anjo que demonstrou a Ezequiel esta face. Se você tem o leão da tribo de Judá dentro de você, chamado Jesus de Nazaré, você precisa entender por que a tribo de Judá, ela tinha o símbolo do leão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a tribo de Judá se levantava com seus guerreiros, eles tinham a determinação: vamos não para perder, nós vamos para ganhar, para destroçar os nossos inimigos. Se nós somos servos desse Jesus, que veio e tem dentro da raiz dele vencer, 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 você nunca vai entrar numa batalha espiritual, uma batalha nessa terra para perder. Você vai entrar para vencer, porque maior é o que está com a igreja do que aquele que está lá no mundo. Maior é o que está com você, o leão da tribo de Judá, aquele raiz de Davi, que veio para vencer e continua vencendo, está conosco e vamos vencer no nome do Senhor. Terceira visão deste rosto é a visão do boi. Boi é símbolo de nobreza, mas também de trabalho incansável. Você já viu um boi parar? Um cavalo até empaca, mas o boi está cansado, ele está arando a terra, ele está trabalhando. E isso que precisamos de aprender, que o nosso trabalho, ele é um trabalho incansável. O trabalho dos anjos é um trabalho incansável. Eles estão sendo ordenados por Deus 24 horas. E daqui a pouco vamos ler um texto que eles não trabalham somente para Deus, adorando a Deus. Eles trabalham em prol de você, em prol de mim. Então, aonde tiver um servo, uma serva do Senhor, ele está trabalhando, ele está guerreando, ele está livrando, ele está fazendo maravilhas em prol da minha e da sua vida. Agora você pode perguntar: pastor, o anjo trabalha em prol da vida daquele que serve a Deus, que não serve a Deus? Meu irmão, ele não trabalha em prol daquele que não serve a Deus. Você pode procurar nas escrituras sagradas alguma parte que o anjo está trabalhando em prol de alguém que não serve a Deus. Eu até agora não encontrei. Se alguém encontrou, pode me corrigir, porque eu não sou dono da verdade, não sou dono da Bíblia, não sou totalmente suficiente e sabedor de tudo da Bíblia, mas eu não encontrei nenhuma passagem na palavra de Deus que vai me mostrar que o anjo está trabalhando em prol daquele que anda em pecado, daquele que anda na injustiça, daquele que não quer adorar a Deus, daquele que não tem um nome escrito no livro da vida, daquele que não quer ser igreja. Mas por conseguinte, por verdade, você vai ver o anjo de Deus trabalhando em prol do Israel do Senhor, da igreja do Senhor. O anjo trabalhando em prol daqueles que têm o nome escrito no livro da vida, livrando, dando vitória e conduzindo estas pessoas em um caminho de triunfo que vai glorificar e redundar na vida eterna no dia que Jesus Cristo voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. E a última visão da face deste anjo é a face da águia. Então ele tinha o rosto de homem, rosto de leão, um rosto de boi e o rosto de águia. A águia simboliza a rapidez extraordinária
extraordinária. O próprio texto aqui diz no versículo 14 o seguinte: os seres viventes corriam, saindo e voando à semelhança de um raio. Então eles eram tão rápidos, eles são tão rápidos, que quem são os mísseis? Quem são os aviões supersônicos? Quem são os carros mais velozes? Quem é a internet, irmão Wendel? Quem é a internet, Igreja Batista Ebenezer? Que nós temos aí 4G, não é? A internet LTE, a internet rápida que você acessa, fica até com medo de tão rápido que aparecem os dados. Mas estes dados, pastor Aguinaldo, não podem se comparar quando Deus lá do trono dá uma ordem: meu anjo, vai agora e livra a minha igreja, vai agora e livra o meu servo que está lá com uma enfermidade, eu estou dando livramento. Vai agora e com a tua mão, que é a minha mão, livra o meu servo de não bater aquele carro, de não morrer, de não acontecer a caída dele da escada ou de outras coisas. Isto é a velocidade daqueles seres que trabalham em prol deste Deus que a igreja aqui em este Boston adora em espírito e em verdade. Ah, igreja, escuta isso, isso é forte, isso me arrepia, isso me comove. Se nós lembrássemos todos os dias na parte da manhã a grandeza, a magnitude, o esplendor, a soberania deste Deus, nada iria nos atrapalhar, nada, como diz Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós lembrássemos, olha para você ver, um ser criado que nós não vemos, mas que Deus instituiu ele da velocidade de um raio para poder nos livrar. Se nós lembrássemos que isso é uma fagulha do livramento e da bênção de Deus, nada iria parar a marcha da nossa vida, nada iria nos desanimar, nada iria fazer com que nós ficássemos na nossa casa, porque, olha, escuta uma coisa, talvez o vir para a igreja, pode acontecer alguma coisa perto da tua casa, eu não estou desejando mal, escuta bem, mas só uma hipótese, pode acontecer alguma coisa, se você for para outro lugar, um lago, alguma outra coisa, não estou dizendo para você não ir para o lago, não me entenda isso, é só uma hipótese. Talvez você fale assim: estou cansado do culto, hoje eu vou faltar. Vai para o lado, acontece um acidente por causa da sua teimosia, por causa do coração duro, mas o fato de você estar aqui e buscando a presença soberana desse Deus, pode, na tua vida, está vindo um grande livramento, porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus tem planos muito mais elevados que a tua mente. Deus tem planos muito mais profundos do que alguma profundeza instalada neste chão que nós estamos pisando. E eu sei muito bem daquilo que eu estou falando nesta manhã, que o anjo de Deus está posto e pronto para poder livrar todos nós que estamos aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir. Quem são os anjos? São seres espirituais criados pelo Senhor. Poderão se materializar como homens. Poderão vir nesta figura que diz que as pernas dele, aqui no texto fala, eram retas, lá embaixo fendidas parecendo de um boi, e reluzia, tudo nele reluzia. Debaixo das suas asas existiam mãos como de homens. A face dele era talvez monstruosa, mas parecia com leão, parecia com boi, parecia com homem, parecia com a águia, para mostrar a multiforme, pelo menos 4 formas e maneiras que eles agem em prol das ordens que Deus sempre dá. Falando das categorias dos anjos, eles são divididas em 3 classes: querubins, serafins, e são divididas em arcanjos. Os querubins e serafins, eles estão, como mostra esta visão de Ezequiel, eles sempre estão voltados para o trono. Eles sempre querem exaltar a glória de Deus. Eles sempre querem tributar a Deus a glória. Os serafins ainda, como Isaías 6, sobem mais alto ainda do trono de Deus. Para quê? Para tomar o lugar de Deus? Não. Mas para estar mais alto ainda,
elevada para poder dizer, como diz lá, que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, tanto no céu como na terra está cheia da glória do Senhor. Aleluia! Os querubins também estão perto, ao lado do trono, para dar glória ao nome do Senhor, mas também para trabalhar em prol do nome e das ordens do Senhor. Já os arcanjos, você vai perceber, eles estão trabalhando com missões muito mais excepcionais, muito mais de valor. São enviados para poder levar uma notícia muito importante. Um arcanjo que se apresentou para Maria, ele estava na classe de arcanjo e ele foi levar a notícia. Qual foi a notícia que Maria recebeu? Que está em ti, agraciada do Senhor, nascerá para a salvação de todo mundo e para a salvação de Israel. Aleluia! Eles têm missões maravilhosas. Assim, no decorrer da história, pós-igreja primitiva, além daqueles que faziam parte do colégio apostolar da igreja primitiva, outros que vieram depois vieram falando e classificando os anjos. Um deles chamado Tomás de Aquino, só para nós reforçarmos um pouquinho e daqui a pouco já fechar o sermão, ele disse o seguinte, baseando nas escrituras, ele tem 3 classes, ele dava 3 classes hierárquicas aos anjos. Ele diz assim, Isaías fala dos serafins, Ezequiel dos querubins, Paulo dos tronos, das dominações, das virtudes, das potestades, dos principados, Judas dos arcanjos, e em todas as outras partes da Bíblia falam do nome dos anjos. Outra pessoa também do começo da igreja pós-apostólica era São Gregório. Ele faz a divisão hierárquica de acordo com os ministérios exteriores dos anjos. Ele diz o seguinte, os anjos são os que anunciam as coisas menos importantes. Os arcanjos, os que anunciam as mais importantes. Então os anjos na Bíblia, que não tem nome para eles, eles anunciam as coisas menos importantes, mas tem importância. Já os arcanjos, as coisas mais importantes. As virtudes, por elas se realizam os milagres, que é uma classe de anjos também. As potestades, pelos quais permitem, ou melhor, reprimem as más ações, os maus poderes. Os principados, por último, que presidem os seus próprios espíritos bons. Então existem anjos que têm as suas classificações. Já aqui em Ezequiel, que nós acabamos de ler com vocês, é a chamada classe dos querubins. Os querubins, irmãos, eles são destinados, sabe para quê? Para estar ao lado do trono de Deus. E eles estão ao lado do trono de Deus aí, ele não desanimado. Eu estou cansado de fazer isso aqui, olha, eu tenho feito isso por 200 décadas. Eu tenho feito isso desde quando eu fui criado. Agora me cansei, não quero fazer isso. Mas você percebe, quando cita os querubins que estão ao lado do trono de Deus, há uma empolgação neles. Cada momento na eternidade do lado do trono de Deus, que é chamado céu de glória, eles estão glorificando a glória de Deus. Eles estão enaltecendo a glória de Deus. Eu louvo o nome do Senhor, pastor Aguinaldo Igreja, que lá na eternidade não tem noite para ninguém descansar. Lá a glória reluz do trono de Deus, só tem dia, segundo o Apocalipse. E este dia, por causa da glória, traz ânimo, traz vida. E por causa desta vida, os querubins querem transmitir a glória para Deus, dar a glória para Deus, dar a exaltação para Deus. Igreja, vamos nos despertar, porque os anjos são exemplos cabíveis para mim e para você, que lá na glória ninguém poderá cansar. Eu louvo o nome do Senhor, que lá na glória receberemos um novo corpo para estar lá. A Bíblia fala que nós não vamos ser anjos, mas vamos ser semelhantes. Por que que a Bíblia fala que nós vamos ser semelhantes aos anjos? Porque as ações dos anjos devemos pegar e já aprender agora para nós, porque lá nós
nós vamos fazer o que os anjos fazem. O que eles fazem, os querubins? Eles dizem: Kadosh, 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 Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. É quem? É Jeová Tsebaote. Toda a terra está cheia da sua glória e todo o céu também. Por isso aprenda, você não vai ser um anjo, mas você vai ser semelhante aos anjos. Para quê? Para poder glorificar ao nome do Senhor. Em tudo, igreja, aprenda. Se estes querubins da visão de Ezequiel estavam glorificando, eles tinham a função de serem aqueles que glorificavam a Deus ao lado do trono. Nós precisamos ter uma vida, pastor, amada igreja, só para glorificar o Senhor. Tudo em nós. Eu vou comprar um carro para glorificar a Deus. Eu vou adquirir alguma coisa, é para glorificar o Senhor. Eu vou casar, é para glorificar a Deus. Eu tenho um filho, é para glorificar a Deus. Eu vou comprar uma roupa nova, é para glorificar o Senhor. Eu vou aprender alguma coisa, fazer uma faculdade, um curso teológico, é para glorificar ao Senhor. Estou ganhando mais para glorificar ao Senhor. Estou ganhando alma para glorificar ao Senhor. Eu prego para glorificar ao Senhor. Eu canto, toco, aprendo, fazer alguma coisa. Tudo que há em mim tem que redundar. Glória, 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 glória. Glória para quem? Para as pessoas, para mim mesmo. Glória para Deus. Glória a Deus. Glória para Deus. Glória para o nosso Deus. Então a função desses anjos, querubins, era guardar a glória de Deus. Eles eram protetores da glória. Eles protegiam a glória de Deus. Salmo 91, escuta esse versículo. Versículo 1 está dizendo: o Senhor reina, reinem, ou melhor, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Por que Deus está entronizado entre os querubins? Porque da boca dos querubins, que eram anjos, saíam o quê? Glória, glória, glória. Entronizado, ou seja, Deus estava sendo, a palavra entronizar, elevado, elevado, elevado. Glória, glória a Ele, glória a Ele. Quanto mais da glória, mais elevado, mais entronizado vai sendo o Senhor. Sabe por quê? Escuta isso, eu estou aplicando praticamente isso. Salmo 91. Sabe por quê que talvez a gente fica aí morno, a gente não sente nada? Porque a gente não aprende com o que está na Bíblia. A gente não aprende com os anjos. A gente quer vir para a igreja para receber. Nós estamos aqui. Sabe para que serve a igreja? Escuta bem. A igreja está aqui, sabe para quê? Só é para uma coisa. É para pegar o que está aí dentro de você e para dar para Ele. É para pegar o que está aí dentro de você, é para dar para Ele. Você vem aqui não é para receber. Você vem aqui para dar. Vai dar o quê? Da glória, da glória, da glória, da glória. A glória para Ele, o louvor para Ele, a exaltação para Ele. Porque quando você entroniza o Senhor como os querubins, aí Deus fala: olha, agora chegou a hora. Já recebi o suficiente. Amanhã eles vão me dar mais. Eu vou abençoar o meu povo. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, quantos são os anjos? Irmão, olha o que a Bíblia fala. São poucos não. Apocalipse 5:11. Eu olhei a visão de João e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, de criaturas e dos anciãos. E o número deles eram miríades de miríades, milhares de milhares. São muitos. Caiu uma terça parte, mas 2 partes dos 3 ainda estão lá. Miríades de miríades, milhares de milhares, adorando aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. E eu quero estar junto com eles, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Jesus, que merece toda a honra e toda a glória. Começando a terminar a função desses anjos. Para que eles servem, pastor? Só para dar glória? Não. Eles servem, vamos falar aqui também, glorificar, proteger a glória de Deus, glorificar a Deus, trabalhar para Deus, protegerem os homens, trabalharem contra o mal, o poder do mal. Eles servem, não é? Para batalhar, para trabalhar por Deus, para acabar com o quê? Com os anjos também caídos, lutarem em favor dos homens. Eles servem para entregarem mensagem aos homens, manifestarem o juízo também de Deus. E por último, eles servem para supervisionarem toda a criação. Voltando para o capítulo 1 de Ezequiel, depois que Ezequiel teve a visão dos anjos com o rosto com 4 faces,
que ele teve a visão com 2 asas e outras 4 asas. Dentro das asas, mãos como de homens. A aparência corpórea do anjo como de um homem. As suas pernas retas, parecendo o pé de um boi. Mas uma glória como a glória do ambar, como a glória do chumbo, que reluzia parecendo fogo, pegando no corpo em todo anjo. Aí então ele teve a segunda parte da visão. A visão que ao lado do anjo apareceu uma roda muito grande. E dentro desta roda apareceu uma outra roda. No aro dessa roda apareceram vários e vários olhos, cheio de olhos ali naquela roda. Do lado de cada anjo tinha essa roda com uma roda menor. Se o anjo ia para a direita, a roda seguia ele. Se ele parava, a roda parava. Se ele voava, a roda perseguia ele. E os estudiosos dizem que estas rodas com os anjos são a classe dos seres humanos, que os anjos têm o papel de tomar conta deles. Os olhos representando os seres humanos, a roda, o mundo, e eles têm o papel importante de tomar conta, de serem o provisionador para tomar conta de todos estes seres humanos. Aonde está isso? Eu vou ler alguns textos para vocês e vocês vão perceber que os anjos têm funções maravilhosas relacionadas à influência deles, à parte de Deus na nossa vida. Salmo 34, 7, o que está dizendo lá? O anjo do Senhor acampa, ele está fazendo um acampamento, ele fez morada ao lado daquele que teme ao Senhor e o livra de todo mal, aleluia. O anjo de Deus, ele não só age por você e te abandona, não, mas ele acampa ao teu redor, ele está ao teu redor, ele preocupa com você, porque ele é o olho de Deus, ele é a temperatura da glória de Deus ao seu lado, e quando você está para cair em algum mal, ele te livra de todo mal, aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. A palavra do Senhor também nos fala que o anjo, eles estão prontos para trabalhar por Deus a favor dos seus servos. É o texto mais aberto, espontâneo, esclarecedor para falar da função deles. É uma pergunta. Não são esses, Hebreus 1,14, não são estes espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Eles não são enviados? Claro que são, em favor de nós que temos o nome escrito no livro da vida, que o centro da nossa vida é Jesus, e que nós estamos tendo a certeza pela fé, se morrermos ou se formos pelo arrebatamento, estes anjos estão trabalhando por nós agora, em favor de nós que temos certeza de salvação. Exaltado seja o nome do Senhor. A função deles também, eu disse aqui, é uma função de juízo. O Apocalipse vai nos mostrar as trombetas que eles tocam. Uma delas está escrita em Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Ele vem para anunciar o juízo. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. Sabe o que é saraiva? São pedras como meteoros pegando fogo e vão cair nesta terra que você e eu estamos habitando agora. Que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então o anjo de Deus, além de livrar, Deus ainda envia ele para poder anunciar o juízo. Vão existir 7 anjos, além dos anjos, aqui eu não tenho tempo para falar, não é? Que durante as épocas, diz que nós estamos, segundo os estudiosos da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que fala da vinda de Jesus, o anjo vai tocar a chamada 7ª trombeta da última dispensação, que é o final da dispensação da graça, para começar uma outra dispensação, que é a última. Ele vai vir para anunciar, tocar a trombeta, e eu me lembro aqui do que está escrito aos Tessalonicenses 5, lá está dizendo que o anjo descerá do céu com voz de trombeta, e os que
estão mortos ressuscitarão, os que estão vivos serão transformados e juntos encontrarão com o Senhor nos ares. O anjo de Deus vai anunciar para nós. Mas acontecerá também lá na grande tribulação que o anjo ou os anjos vão vir para tocar 7 trombetas. Vão ser 21 pragas, 7 selos, 7 taças que vão ser derramadas e 7 trombetas. Quando eles tocarem, a semelhança desse que eu acabei de ler, vão acontecer coisas terríveis aqui na face da terra. Aqui está falando da saraiva, pedras que cairão como meteoros do céu e vão começar a destruir a vegetação, as fontes de águas potáveis, vão virar sangue, vão virar águas que não terão condição de serem purificadas, bebidas e coisas muito mais terríveis. O sol vai escurecer, vai ter só noite, enfim, não quero causar medo para ninguém. Estou aqui falando dos anjos, que têm papéis importantíssimos e você não pode esquecer deles. Deus não vai deixar você esquecer, sabe por quê? Porque quando, segundo o que eu entendo da Bíblia, você falar Jesus me livra, Jesus vai te livrar, mas Ele vai enviar o seu anjo para poder livrar você e para livrar a mim, porque eles estão lá do lado do trono de Deus, só esperando uma ordem. Anjo, ele, sim Senhor, coisa linda, desce lá e dá livramento para o meu servo. E aí ele vem, você não vê ele vem como relâmpago, te livra, e você vai dar glória para o nome de Jesus. Amém, igreja? Que coisa linda. Aleluia. Irmão, se formos lembrando, existem muitas passagens que falam dos anjos. Os anjos, me ajudam aí. Os anjos estavam guardando o Éden depois que o homem pecou. Os anjos fizeram tantas coisas maravilhosas. Os anjos anunciaram tantas coisas também ruins. A Páscoa, o que aconteceu? O anjo passou e matou os primogênitos no Egito. Mas o povo de Israel foi livre por causa do sangue do Cordeiro. Os anjos estão presentes em tudo. Os anjos estão aqui para poder nos proteger. Eu não posso dizer para você que todos nós, cada um individualmente, temos anjos da guarda. A Bíblia não me dá respaldo para isso. Não tem texto falando sobre isso. Mas uma coisa eu sei. O anjo está à disposição daqueles que hão de herdar a salvação. Deus dá uma ordem e eles descem aqui para poder nos dar livramento. Eles protegem a glória de Deus. E nesta manhã, 2 coisas eu gostaria de pedir para você. Valorize mais a presença dos anjos, que são embaixadores da parte de Deus para poder livrar você. Pastor, eu posso fazer oração para o anjo? Não, isso é pecado, fazer oração em nome de Jesus, né? Mas você pode fazer oração ao Senhor, pedindo que Ele envie o anjo, porque o anjo de Deus acampa, Salmo, não é de número 34, versículo 7, para te livrar, para te proteger, não é? Quando João foi tentar se prostrar diante do anjo, ele falou: não, a mim não adore, adore somente ao Senhor, porque a glória eu e você temos que dar somente para o Senhor. Eles são importantes, não esqueça, eles são enviados da parte de Deus para poder pelejar em prol de você e de mim, em favor de nós que temos a certeza no nosso coração que vamos receber a vida eterna. Mais uma coisa, nesta manhã, Deus também tocou forte no meu coração para esta mensagem. Irmãos, aprendamos com as atitudes dos anjos. Esta manhã, saia daqui entendendo uma coisa: você não vem à igreja para poder tributar louvor aos líderes da igreja. Você não vem aqui por uma obrigação. Você não vem aqui por uma religiosidade. Você faz parte da igreja de Cristo por outros valores muito mais importantes do que os valores humanos. São valores do reino, são valores eternos, são valores que não passam, que permanecem para sempre, porque foram estabelecidos por Jesus quando esteve ensinando e vivendo nessa terra por 33 anos, aproximadamente, quase 34. Você precisa de aprender com que os anjos de Ezequiel, e pelo menos mais uma passagem eu gostaria de dizer, de Isaías capítulo 6, os querubins nos ensinam que em todo momento a glória precisa ser tributada para Deus. Aleluia. Você precisa de pegar um montão de coisas na sua vida. Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim, eu já tive essa pergunta. Pastor, se eu perder o meu trabalho, eu tenho que glorificar a Deus por isso? Claro, tem que glorificar a Deus.
Porque escuta bem, vou dar um exemplo aqui para você. Talvez o inimigo veio, roubou o teu trabalho. Aí você atribui ao diabo. Sim, foi o diabo. Mas, se nós olharmos para o livro de Jó, nada que acontece nesta terra é sem a permissão de Deus. É verdade. É sem a permissão de Deus, não. Tudo que acontece aqui, irmãos, coisas boas e ruins, é a permissão de Deus. Porque senão, pelo contrário, você anularia uma palavra que tem tudo a ver com Deus. Qual é a palavra, pastor? A palavra soberania. O que quer dizer soberania? Que Deus, é os 3 atributos de Deus. Sabe de tudo, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e que Deus tem todo o poder acima de tudo que foi criado. Isso é soberania. A tua mente aí agora, Deus sabe tudo aí dentro da sua mente. Até o que você não pensou ainda, Deus já sabe o que você vai pensar. Porque Deus, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. E aí, se você, preste atenção, falar assim, pastor, então o mal vem da parte de Deus? Não, vem da parte do inimigo. Mas Deus permitiu o inimigo te provar e arrancou o trabalho. Mas o que tem a ver com glorificar? Tem a ver muito com glorificar. Porque ao invés de glorificar, muitas pessoas murmuram. Muitas pessoas queixam, reclamam, abandonam a presença de Deus porque perderam. Isso é imaturidade. Irmão, aprenda uma coisa: perdeu, glorifica. Ganhou, glorifica. Porque se em tudo nós formos gratos e glorificarmos o nome do Senhor, quando você ganha, já é de praxe glorificar. Quando você perde, glorifica. E aí Deus fala, olha, perdendo ou ganhando, o meu filho glorifica. Se ele perdeu, eu vou abençoar ele lá na frente com algo muito mais excelente. Porque ele sabe que os meus anjos não têm tempo ruim para poder queixar de alguma coisa. Eles protegem a minha glória, eles me glorificam, eles rendem o seu ser a mim 24 horas. Podemos dizer assim que lá no céu não tem tempo. Lá no céu é a eternidade, tempo, e aqui na terra. Se aprendemos nesta manhã quem são os anjos, e uma das funções deles é proteger a glória, é exaltar a coroa de Deus, é dar a Deus toda a glória e saber que todo o poder está na mão de Deus. Meu irmão, fica firme, porque Deus pelejará pelas tuas causas perdidas, e você vai ver que a glória é o nome do Senhor, até por aquilo que você perde, por aquilo que você ganha, mas por aquilo que você perde, Deus vai redundar lá na frente em coisas maravilhosas na sua vida. Satanás vem, pastor Aguinaldo, e fala assim, ó, passa a rasteira. Aí ele dá uma risada de você, igual aconteceu com Jesus lá no Calvário, né? Jesus falou, Pai, te entrego o meu espírito. Eu creio que o diabo ficou mais endemoniado ainda, ficou pior ainda. E aí ele deu gargalhada, essa é a minha conjectura. Ficou feliz, uma felicidade falsa. Acabei com tudo, venci ele. A morte venceu ele, eu venci ele. Os meus planos foram concretizados. Mas ele não sabia que Jesus, perdendo a sua vida lá no Calvário, ele veio para no terceiro dia ressuscitar. E ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele trouxe uma viva esperança para nós, porque ele vive. Eu creio no amanhã, eu creio no meu futuro, eu creio na bênção dele sobre a minha vida, eu creio que as almas vão vir para Jesus, eu creio que o meu marido vai vir para Jesus, eu creio que a minha esposa vai converter, que os meus filhos vão ser bênçãos, eu creio que a igreja vai encher, eu creio que as almas vão ser ganhas, eu creio que a América vai ser mudada, o Green Card vai aparecer. Eu creio no amanhã, porque ele ressuscitou. Meu irmão, se o diabo acha que aqui você perdeu, aprenda com os anjos, glorifica o Senhor, porque lá na frente quem vai ser pisado na cabeça é ele, porque é uma promessa de Deus que nos últimos dias nós, a igreja, pisaríamos na cabeça da serpente como estrado debaixo dos nossos pés. Quem crê nisso, levanta a sua mão direita e já glorifique e aplauda ao nome do Senhor nesta manhã, porque Deus está nos ensinando uma grande lição. Aprenda com os anjos, veja que eles trabalham por nós e tome uma atitude a partir de hoje. Glorifique a Deus em tudo na sua vida. Pastor, estou desempregado, mas eu vou glorificar. Pastor, estou na enfermidade. Glorifique o Senhor. Não é fácil, irmão. Eu sou ser humano como você.
Tem hora que a vontade é de murmurar, é de queixar, é de gritar, é de ir para um lugar isolado, é fazer como Elias fez, é para debaixo do zimbro. Deus, tira a minha vida. Mas isso não é a solução. A solução é fazer como o anjo de Deus fez. O que o anjo de Deus fez com Elias? Visitou ele, sentar debaixo do zimbro e falou: Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Levanta aí, rapaz. Come e bebe. Olha, tá aí, ó. Tá preparado o pão aí. Come e bebe. Porque longa vai ser a sua caminhada. Você vai ungir rei da Síria, você vai ungir um profeta no teu lugar, você vai ungir rei de Israel, porque o reinado de Acabe vai acabar, vai ser exterminado. Jezabel vai passar. Elias, eu sou o emissário da parte do Senhor para te dizer: a tua perseguição por esta mulher não é o fim. Levanta, come e começa a andar, porque você ainda vai ser usado nas minhas mãos. E quem foi que levou a palavra de ânimo pela perda de Elias? Porque talvez ele ia perder a cabeça. O anjo do Senhor animou ele da parte do Senhor. Igreja, levanta, porque 2017 não acabou. 6 meses ainda tem para nós. E em 6 meses você pode conquistar de novo o teu trabalho, pode ver a tua família abençoada, pode fazer algo por essa igreja, por você. 6 meses, escuta bem. Deus não precisa de 6 meses. Precisa de 6 meses? Fala para mim se Deus precisa de 6 meses. Sabe o que Deus precisa? De uma atitude nossa nesta manhã de mudança. Glorifica a Deus por tudo, irmão. A igreja está cheia, glorifica. A igreja está vazia, glorifica. Glorifica a Deus por tudo. Vamos levantar, vamos ser mais gratos nessa manhã. Não vou chamar ninguém aqui à frente, porque é uma palavra de conscientização, de aprendizagem com os anjos. Eles não estão mortos não, viu? Os anjos não morreram não. Eles estão agindo. E eu gostaria de te dar uma notícia muito mais evidente do que você pensa. Te livrando lá na 93, lá na 95, lá na Rota 16, aqui no Túlio Callahan, aqui na Tobin Bridge, livrando você da escada, do véu que te dá um choque de matar, livrando você de uma ponta de uma knife, livrando você de qualquer perigo, de cair de uma bicicleta, de cair de um patins, de cair de uma escada, de parar no meio da escada rolante e de rolar tua perna, esmagar tua perna, de furar os teus olhos, de você perder alguma parte do seu corpo. Eles estão agindo. Irmãos, os anjos estão atentos às ordens de Deus. E nesta manhã, igreja, eu quero só te dar, guarda isso no seu coração, um conselho. Esteja atento só para fazer uma coisa, aqui dentro e lá fora, de glorificar o nome do Senhor. Amém. Fica atento, glorifica a Deus por tudo. Perdi, glória a Deus. Senhor, Tu és soberano, glória ao Teu nome. Senhor, não deu, glória ao Teu nome. Senhor, deu, glória ao Teu nome, aleluia. Glorifica, aprenda e entenda que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quem quer agradecer a Deus nesta manhã? Uma manhã de gratidão. Eu quero agradecer a Deus. 2017, Deus tem sido maravilhoso comigo. Perdi, mas também ganhei. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vou falar como Jó: o Senhor tirou, mas o Senhor também vai me dar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele tirou, bendito seja o nome dele. Lá no final, restituiu tudo em dobro. Isso é o nosso Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar nesta manhã. Obrigado pela tua palavra que tem sido viva, Pai. Que maravilha esta palavra do Senhor dos anjos. Que anjos que nos ensinam a verdade tão maravilhosa. Enquanto o povo estava cativo lá na Babilônia, os anjos estavam mostrando para o profeta que precisava glorificar como eles estavam glorificando, porque um juízo ainda ia ser determinado sobre as rodas, sobre o povo na face da terra. Mas nesta manhã nós queremos te adorar, porque eles estão sendo mandados em favor da nossa vida que amamos, de herdar a vida eterna. Senhor, nós queremos te celebrar, te adorar. Nos ensina como os anjos, ó Pai, uma grande lição para nós. Nós queremos dizer: santo, santo, santo é o nosso Deus, santo é Jesus, maravilhoso é o Senhor. Opera agora nas famílias nesta manhã, Pai. Eu quero te pedir, eu te glorifico por esta família que está passando por uma prova. Sabe por quê? Porque depois da prova do fogo tem um momento de celebração na tua presença. Pai, eu te glorifico que é no meio do fogo
que o ouro vai ser provado e vai ser burilado e vai ser trabalhado para ser um ouro maravilhoso, para a glória do teu nome. Aqui está o teu povo nesta manhã. Lapida as pedras aqui nesta manhã. Você é uma pedra rústica na mão do Senhor, meu irmão. Peça a Deus para trabalhar com você. Peça a Deus para te fazer um crente mais abençoado, um esposo mais no prumo da palavra. Peça a Deus para te fazer uma esposa, aleluia, mais trabalhada, mais paciente com esta situação. Oh, adolescente, criança que está me ouvindo, deixa essa rebeldia no teu coração, porque a palavra de Deus fala para honrar o pai e honrar a mãe, porque os teus dias se prolonguem na face desta terra. Você quer ser um cristão abençoado, um servo de Deus abençoado, quer ter uma escola abençoada, uma faculdade abençoada, você quer ter um futuro abençoado, você, filho, seja obediente ao teu pai e à tua mãe, a palavra de Deus, e ele vai te abençoar. Senhor, eu lanço a palavra nesta manhã. Refrigera a alma do pastor Aguinaldo, da pastora Elaine, dá vitória para os obreiros dessa igreja. Pai, nós viemos aqui, Pai, oh Deus, não para entregar o que a igreja queria ouvir, mas para entregar aquilo que o Senhor queria falar. Nesta manhã, Deus, obrigado, porque o Senhor ainda continua sentado no teu trono. A última parte, igreja, da visão diz que quando o anjo veio e ele parou, aleluia, na presença daquela lacuna parecendo um arco-íris, diz que vinha no meio da nuvem um trono resplandecente, e a voz do trono falava com Ezequiel. E o capítulo 2 diz assim: a voz que vinha do trono falava assim: filho do homem, ponha de pé, porque falarei contigo. Igreja Ebenezer, é hora de se colocar de pé, é hora de parar de reclamar, é hora de parar de murmurar, é hora de parar de queixar, de perseguir as pessoas, de falar mal do teu irmão. É hora, meu querido, de parar de criticar. É hora de nós pararmos de olhar para os defeitos das pessoas. É hora, sabe de quê? De pegar esses dois joelhos lindos que Deus te deu, dobra diante do Senhor e começa a buscar a face do Senhor, que aí você vai ver, aleluia, que os teus problemas vão ser resolvidos. Aleluia, aleluia. Ao invés, irmão, eu escutei, eu só não me lembro, escutei, termino aqui, 1 minuto eu termino. Eu escutei uma coisa, eu só esqueci quem foi, mas eu escutei uma coisa que é muito interessante para nós, que diz mais ou menos assim o ditado: gaste mais tempo orando, que os teus problemas serão resolvidos mais rápido. Enquanto você está de joelho, irmão, gastando o teu tempo na maneira de dizer de joelho, Deus está abreviando a prova que você está vivendo. A gente não aprende, porque quem a gente quer resolver, ó, com os dois coração forte. A gente gasta mais tempo ligando para as pessoas, mais tempo nas redes sociais. Não estou dizendo que é pecado você usar a rede social da maneira ordenada, mas a gente gasta mais tempo com tanta coisa no telefone, meia hora, 1 hora com a pessoa queixando de alguma coisa, e esquece que a solução dos nossos problemas está quando nós gastamos mais tempo, usamos mais o nosso tempo na presença do nosso Deus. Gaste mais tempo na presença do Senhor, adorando a Ele, glorificando e buscando a Ele, que você vai ver os teus problemas, o tempo dos problemas encurtando e a vitória chegando sobre a sua vida. Levanta a sua mão e adora a Deus comigo nesta manhã. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Abençoa essa igreja. Oh Deus, eu te peço uma coisa, que a próxima vez que eu voltar aqui, oh Deus, se essa igreja ainda estiver aqui, eu te peço, coloca o segundo culto aqui pela parte da manhã. Se não, Deus, leva este povo a entender que quando eles adorarem e glorificar, a igreja vai crescer, eles vão estar em outro nível de templo local, de templo físico, e crescendo com maturidade na tua presença. Se conosco, nos abençoe. Obrigado, porque os teus anjos nos ensinam uma grande lição. Eu gostaria que as tuas palmas adorassem a Jesus comigo nesta noite. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima.
Fiquem todos na paz do Senhor.